Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Dia de muita expectativa hoje. Hoje sai o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre as novas estimativas da safra americana, safra complicada, sofrendo com muita chuva, excesso de chuvas em várias regiões, alagamentos em outras, possivelmente prejudicada, e o mercado hoje vem operando na expectativa de que realmente haja uma redução na estimativa da safra americana, tanto de soja quanto de milho, e também nos estoques finais americanos como consequência disso e também como consequência de uma demanda, particularmente no caso da soja, possivelmente um pouco maior. A gente vai tentar dar aqui os resultados desse levantamento ainda agora nesse programa, e no decorrer do programa, inclusive comentando sobre ele, com o analista Flávio França Júnior, da França Júnior Consultoria, sobre esse levantamento, seus impactos no mercado. O mercado vem operando em alta agora, a gente vai ver daqui a pouquinho, na expectativa de que esses números realmente sejam reduzidos. Expectativa também com relação ao efeito China no mercado, o mercado que aliás já está operando, o mercado financeiro já um pouco mais otimista, em função da melhora dos indicadores dos mercados de ações na China. Nós tivemos aí anteontem aquela queda brutal nas cotações das ações na Bolsa de Xangai, 5,9%. Ontem houve uma recuperação, 5,8% de alta, em função de medidas tomadas pelo governo chinês, tentando punir especuladores lá que estavam apostando nas ações da Bolsa de Xangai. E hoje o mercado mantém aquela recuperação de ontem, com alta de 4,5%. A Bolsa de Xangai já fechou, na China já é noite. A Bolsa fechou novamente com alta hoje, para alívio de todo mundo, o pessoal preocupadíssimo com o impacto disso, ou como se isso fosse já um sintoma de um enfraquecimento da economia chinesa, com reflexo lá na Bolsa de Xangai e outras bolsas chinesas também operando embaixo. Então hoje a recuperação na Bolsa chinesa, isso trouxe um certo alívio para o mercado, isso repercute nos mercados financeiros de forma positiva nas bolsas e pressiona o dólar, por exemplo, que estava muito especulado em função de preocupações com a economia chinesa e também com a questão da Grécia. Nós temos hoje uma expectativa também de reunião do Banco Central americano, o Federal Reserve, às 13h30, pelo horário de Brasília aqui, deve haver um comunicado aqui da presidente do Federal Reserve, a Janet Yellen, e isso pode indicar alguma sinalização para o mercado com relação aos rumos do dólar, porque pode ser que ela anuncie alguma coisa relacionada aos juros americanos. Se vai aumentar ou não, se aumenta esse ano ainda, se aumenta mais para o final do ano ou só no ano que vem, porque a economia americana, na verdade, não está correspondendo muito à expectativa dos analistas, está crescendo menos que o esperado. Ontem mesmo o Fundo Monetário Internacional revisou as suas previsões para a economia mundial para esse ano, reduziu para 3,3%, era 3,5% na estimativa anterior lá de abril, e um dos principais responsáveis por isso foi a desaceleração da economia dos Estados Unidos, nem tanto a da China, no caso aqui, foi a dos Estados Unidos, com queda agora revisada para 2,5%, quer dizer, crescimento reduzido para 2,5% esse ano, contra uma expectativa anterior de 3,3% do próprio FMI. Portanto, a economia americana não anda tão bem assim, a recuperação continua lenta, isso pode retardar, portanto, a retomada do aumento dos juros nos Estados Unidos. E isso faz com que o dólar também enfraqueça um pouco mais, e é o que está acontecendo nesta manhã. Bom, o outro ponto importante aqui em termos de expectativa é realmente com a questão da Grécia. A Grécia apresentou ontem as medidas de austeridade para tentar convencer os credores internacionais a fornecer um terceiro pacote de ajuda para o país, que deve um montão. Pede 53 bilhões e meio de euros para realmente tentar dar uma salvada na economia, a retomada, inclusive, do crescimento econômico na Grécia. E, em contrapartida, o plano do governo prevê corte de gastos com aumento de impostos e uma reforma do sistema de aposentadoria, ou seja, está cedendo, portanto, às pressões da própria zona do euro lá, que estava pedindo justamente esse tipo de medida aqui, e a proposta anterior não contemplava esse tipo de medida. E essa economia, com essas novas medidas aqui de aumento de impostos e corte de aposentadorias, por exemplo, chegaria a uma economia de 12 bilhões de euros. A proposta agora parece que é mais palatável para os líderes europeus e isso vai ser decidido amanhã. A gente tem aqui também um vídeo aqui com essa situação da Grécia aqui, que é bastante preocupante ainda. Vamos ver. Na capital grega, Atenas, manifestantes favoráveis à permanência do país na zona do euro voltaram a se reunir na Praça Sintagma, em frente ao parlamento. Mais cedo, o ministro das Finanças da Alemanha reconheceu que a Grécia precisará de uma reestruturação da dívida para se reerguer. O FMI já havia levantado a questão. O
problema é que isso fere as regras da União Europeia. A chanceler alemã Angela Merkel disse que um corte em parte da dívida grega está fora de questão. Os líderes europeus vão se reunir no fim de semana para discutir a crise. Enquanto os bancos continuam fechados e os saques nos caixas eletrônicos limitados a 60 euros por dia, o comércio e a indústria gregos começam a sofrer. Faltam produtos em supermercados e farmácias e há risco à segurança alimentar. A Grécia importa 80% da carne que consome. Em meio à instabilidade, obras foram paralisadas e companhias aéreas pararam de vender passagens por meio de agências gregas. É a situação complicada. Amanhã deve sair uma decisão, já uma primeira decisão do grupo da Eurozona lá sobre esse pedido novo, essa nova proposta aqui da Grécia. E olha, já começaram a sair os indicadores aqui do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o relatório mensal do USDA, com relação à safra e também aos estoques americanos. Safra, por exemplo, aqui o número que saiu aqui ficou acima da expectativa do mercado. O mercado estava esperando uma safra aqui em torno de 3,7 bilhões de bushels, medida americana aqui, saiu 3,88, aliás, bem acima da expectativa. Isso pode dar uma enfraquecida na soja daqui a pouquinho. Ainda falta o relatório dos estoques, que está saindo também agora, a gente vai acompanhar no decorrer do programa, mas vamos ver como é que estão nossos indicadores nesse início de tarde aqui, começando com a tela da própria soja lá em Chicago. Com o câmbio. O câmbio aqui operando em queda agora, como eu disse, o mercado um pouco mais calmo em função dessa melhora da situação da China e também da própria expectativa de um acordo no caso da Grécia. Então o dólar um pouco mais fraco agora, 3,19. Vamos ver agora a soja. A soja está operando em forte alta aqui no início, 2 dias, por exemplo, 10 pontos e 30 no contrato de agosto, operando em alta em função da expectativa de uma redução na estimativa da safra americana. Isso não saiu agora, ficou um pouco acima da expectativa ainda do mercado aqui, isso pode refletir um enfraquecimento de soja. Daqui a pouco a gente vai ver como é que vai estar funcionando o mercado futuro. Mas esse é um indicador agora do início da tarde, ainda operando em alta diante dessa expectativa, 0,4%. Preço em Paranaguá aqui também em forte alta, em função da alta do câmbio ontem também. Não só o Chicago subiu ontem, mas o câmbio subiu bastante também nessa quinta-feira, que foi feriado aqui em São Paulo. Alta aqui de 2,1% em Paranaguá, portanto. Vamos ver o milho. O milho também está na expectativa desse relatório do USDA, os números estão saindo agora. 0,7% de alta nesse início de tarde, Paranaguá com forte alta. O mercado interno está repercutindo também essa melhora dos preços em Chicago até ontem. Próximo produto aqui, vamos ver o café Nova York operando em alta, 0,07%. Londres, café robusto também com leve alta, 0,1%. Sul de Minas Gerais, mercado físico brasileiro aqui estável. Boi gordo BMF não está operando aqui, da manhã, pelo menos a gente está sem cotação no mercado futuro da BMF. Noroeste Paulista aqui estável a R$ 145 a arroba. Vamos ver o trigo lá em Chicago. Operando em alta também, 0,08%, a $5,78 por bushel. Mercado interno estável aqui, tanto no mercado de referência do Paraná quanto do Rio Grande do Sul. Vamos ver outro mercado aqui, o algodão em Nova York operando em alta, 1,6%, a 66 centavos de dólar por libra peso. Próximo produto aqui é o açúcar, Nova York também operando em alta agora, 1,8%. A 12 centavos de dólar por libra peso. O preço continua bastante baixo, na verdade. Suco de laranja de Nova York aqui, prende em queda. Estava na contramão ontem, subindo enquanto outros caíam, agora inverteu, continua na contramão, está caindo enquanto os outros sobem. 0,6% a 1,19, $1,19 por libra peso. Cacau em Nova York com alta de 0,46% a 3.293 dólares por tonelada. Mercado interno em alta também, R$ 122 por arroba lá no sul de Minas Gerais, 1,7% de alta. Preço do arroz agulhinha posto em São Paulo, estável. Preço do arroz em casca, lá no oeste do Rio Grande do Sul, R$ 32,76 por saca de 50 quilos. Preço em alta de 0,2%. Que mais outro produto nós temos? Feijão. Feijão estável, R$ 152,50. Posto aqui em São Paulo, é o Carioca Extra. Farelo de soja. Farelo de soja estável agora, mas subiu bastante entre anteontem e ontem. Está em R$ 1.150 por tonelada. Bom, a gente já vai agora para um breve intervalo. Em seguidinha a gente vai dar mais informações sobre esse relatório do USDA que está saindo agora lá em Washington, com os dados fresquinhos aqui sobre a safra americana e sobre os estoques também americanos, tanto de soja como de milho. A gente volta daqui a pouquinho. Do mercado agrícola no meio do dia. Olha, estão saindo os dados aqui do USDA, portanto eu vou ler aqui rapidamente aqui, para a gente depois poder comentar. Saiu aqui para a safra americana, como eu já tinha dito aqui, safra de soja aqui,
ficou acima da expectativa do mercado. O mercado refletiu um pouquinho negativamente isso aí, mas tem diferenças aqui na questão dos estoques. Estoques finais para a safra 2014-2015 ficou acima da expectativa. No caso da safra 2015-2016, os estoques finais aqui ficaram abaixo da expectativa do mercado. Isso pode ter reflexos diferentes, portanto, no comportamento dos preços daqui para frente. Aqui, ver como é que o mercado analisa isso aí e como é que isso reflete nos preços. No milho, nós temos também alguns diferenciais aqui. No milho, a produção aqui, os estoques finais americanos de milho ficaram acima da expectativa do mercado, tanto para a safra velha como para a safra nova. Vamos ver a produção aqui. Produção de trigo, a milho, a gente não está aqui, não está, a produção de milho é 13.530. Vamos ver como é que estava a expectativa do mercado. Ela ficou abaixo da expectativa. O milho aqui surpreendeu. Diferente da soja. A soja ficou acima da expectativa do mercado. Essa nova estimativa da safra americana, bastante prejudicada por excesso de chuvas. Já no caso do milho, ficou abaixo da expectativa. Ou seja, o milho é aparentemente mais prejudicado aqui, ou houve alguma correção em termos de área, por exemplo. O fato é que o milho, a produção de milho, ficou abaixo da expectativa do mercado, mas depende de vários conceitos, análise que o mercado faz rapidamente para poder refletir nos preços ainda agora durante o pregão. A gente vai ver como é que está agora, como é que estão as bolsas operando nesse momento, durante esse momento em que estão sendo anunciados ainda os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre a safra americana e também sobre a safra mundial, sobre a produção agrícola e também sobre os estoques, e tanto nos Estados Unidos como também em termos mundiais. E o relatório completo de oferta e demanda, com dados sobre exportação, sobre importações, sobre consumo de todos os principais produtos, mas principalmente aqui que nos interessa é soja, milho, além de trigo e algodão. Bom, a soja continua operando, mas de forma um pouco mais moderada do que no início do pregão. Ou seja, é aquilo que eu falei aqui, o número saiu acima da expectativa do mercado, surpreendeu um pouquinho, acabou o mercado cedendo um pouco, mas não está no vermelho, pelo menos está se mantendo em alta ainda, apesar desse relatório considerado levemente baixista para os preços. Vamos ver o milho aqui, qual é a reação do mercado, continua em alta também, embora uma alta mais moderada também do que no início do pregão, também refletindo esse momento lá de novos números que impactam no mercado em termos de produção, em termos de estoques. Vamos ver como é que isso ainda evolui ainda, o mercado continua em andamento, não fechou ainda, a gente no próximo bloco aqui vai repassar de novo as cotações lá nas bolsas e também entrevistar o analista Flávio França Júnior para ver como é que ele entendeu, como é que ele mastigou esses números, como é que ele enxerga o reflexo daqui para frente. Vamos ver agora a cotação do café. Café operando em alta lá em Nova York, 180 pontos, contrato de julho, um pouco menos o contrato de setembro, basicamente só o contrato de julho que está operando em alta expressiva, os demais com alta moderada. Bom, e o café está preocupando aqui em função do clima. A instabilidade climática nas principais regiões produtoras tem contribuído para atrasar a colheita do café. E a gente conversou sobre isso lá com a CNA, lá em Brasília, o nosso repórter, correspondente lá em Brasília, Ricardo Mignoni, sobre essa questão do atraso da colheita lá. Acompanhe. Esse ano, o que a gente está considerando? Esse ano está um pouco atípico, tá, com relação aos outros anos. A gente tem alguns levantamentos de safra apontando para que 52% da safra já foi colhida até na terça-feira. E a gente, comparando ao ano passado e comparando nos últimos 5 anos, ela está atrasada em relação tanto ao ano passado quanto em relação a 5 anos atrás, a média histórica. Algumas regiões elas estão sofrendo mais do que outras, tá, ok? Principalmente pela chuva e algumas porque não tem sol nem chuva, o tempo nublado. E isso atrapalha muito na pós-colheita. Norte pioneiro do Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais são as áreas mais afetadas com relação à chuva e com relação também à pós-colheita. Nós temos alguns dados bem recentes, de hoje, inclusive, que algumas áreas do sul de Minas, no manejo do café natural, o café secado em coco, ele demora aproximadamente 6, 7 dias para poder chegar numa umidade legal. A gente tem alguns dados em torno de 15 dias que o pessoal está levando para poder chegar nessa umidade. Isso prejudica muito o produtor, principalmente por causa de 2 pontos. A bebida, a qualidade da bebida e também o manejo de terreiro, que ele não pode colher porque não tem espaço no terreiro para poder colocar o café. Esse é o Fernando Ratti, ele é assessor técnico da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Ele também falou sobre os problemas que estão afetando o mercado de café, entre os quais as avaliações desencontradas sobre a safra brasileira. Acompanhe. Por 2 principais fatores. Nós tivemos previsões de safra para esse ano muito distantes entre si.
Então isso aí confunde um pouco o mercado. E também a gente consegue enxergar, pelas nossas análises, de março até o final de junho, agora o começo de julho, o café flutuando entre 125 centavos de dólar e 141 centavos de dólar. Então isso aí, a oscilação ela está muito grande. Então isso aí confunde tanto o mercado quanto o cafeicultor em si. Uma coisa que nós podemos ter certeza absoluta é o seguinte, que o mundo inteiro está de olho no Brasil. O mundo inteiro está de olho no Brasil porque nós somos o principal produtor e nós que somos os principais fatores que atrapalham o preço. Atrapalha nós mesmos aqui com essas avaliações desencontradas da safra, inclusive dos dados oficiais aqui na nossa Conab. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos para ver as cotações do mercado físico no interior do Brasil e como é que estão reagindo as bolsas lá em função desse relatório do SDA que foi divulgado, está sendo divulgado nesse momento. A gente volta em seguidinho. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma conferida rapidinho como é que estão as cotações do mercado físico aqui no interior do Brasil. Começar pela soja aí. Os quadrinhos da soja. Mercado físico. Não, esse é bolsa. Mercado físico de soja, tá aí. Soja Paranaguá, com alta 2,1%. Passo Fundo também com alta. A maior parte das praças aqui apresentando alta acentuada nesta sexta-feira, final de semana. Rondonópolis, Sorriso do Mato Grosso, mercado estável. Vamos ver as próximas praças aqui. Rio Verde, lá em Goiás, também estável. Dourado, sul do Mato Grosso do Sul também. Aqui nesse quadrinho nós só temos aqui alteração, principalmente aqui em Balsas, no sul do Maranhão, 0,8%. Vamos ver o milho rapidinho. Paranaguá com forte alta, 3,3%. Campinas com alta também. Cascavel igualmente, alta bastante acentuada aqui. O mercado se reposicionando aqui em função das altas recentes lá em Chicago. Sorriso, Mato Grosso, alta também bastante expressiva. Rondonópolis, sul do Mato Grosso também com forte alta aqui no mercado de milho nesta sexta-feira. Vamos ver aqui outras praças aqui do milho. Rio Verde em Goiás também com alta. Dourado, sul do Mato Grosso Sul também. Uberlândia estável e Erechim, Norte do Rio Grande do Sul também com alta aqui a R$ 27,00 por saca de 60 quilos. Próximo produto aqui, o café. Sul de Minas estável. Café no Cerrado com leve queda de 1,1%. Zona da Mata estável e Conilon lá em Vitória também estável. Tem mais um produto aqui, Boi Gordo, Noroeste. Boi Gordo está praticamente estável aqui, está praticamente passando todas as praças. Vamos ver as próximas aqui, Triângulo Mineiro também estável. Oeste do Rio Grande do Sul também com estabilidade. Sudoeste goiano igualmente a R$ 133,00 arroba. Bom, a gente vai conversar agora sobre esse relatório divulgado agora pelo SDA, sobre a safra americana e mundial. Está na linha para conversar conosco sobre isso o Flávio França Júnior, que é analista independente de grãos da França Júnior Consultoria. Ô Júnior, boa tarde, obrigado por participar aqui do nosso programa. Deu tempo já de dar uma analisada nesses dados do SDA? Que impacto você enxerga que isso pode ter no mercado? Boa tarde. Boa tarde, Silmar, boa tarde a todos. Silmar, a gente estamos digerindo aí o relatório, né? E, a rigor, eu tenho a impressão que ele traz números positivos, Silmar. No contexto, ele é positivo para soja e milho e é bastante negativo para o trigo. O que acontece? Em termos de... acho que a principal informação, Silmar, desse relatório é a redução dos estoques projetados para a temporada atual, da safra velha, tanto soja ou milho. No caso da soja, o USDA puxou o estoque abaixo de 7 milhões de toneladas. É um estoque já agora inferior ao padrão, inferior à média histórica, né? Então é um estoque já meio apertadinho, é uma surpresa positiva para os preços. No caso do milho, o estoque veio para 45,70, também é um estoque bem mais apertado do que se esperava. Então, esse número de safra velha, me parece que é o central, sabe, Silmar, em relação a esse relatório. Em relação à safra nova, o mercado chegou a ter expectativa que o USDA pudesse mexer na produtividade, na produtividade da safra nova, em cima dessa questão da umidade excessiva nos Estados Unidos. Mas é bom lembrar que nesse levantamento, esse relatório não tem levantamento de safra. Tá? Então, não é comum
o USDA mexer na produtividade. Então, o que ele fez? Ele só pegou, ele ajustou o número de área, de acordo com o relatório do dia 30, e usou a mesma produtividade histórica projetada, que não quer dizer absolutamente nada. Tá? Então, em resumo, o número de safra nova do USDA, de produção, na soja ele aumentou um pouquinho a produção, no milho ele reduziu, mas esses dois números de produção e de estoques para a safra nova não querem dizer nada, absolutamente nada, porque em agosto sai um relatório com área efetiva e foi plantado e não foi, e produção. Então nós vamos só saber mexer com esse número de safra nova mesmo, em agosto. Então o mercado vai dar uma chacoalhada, vai oscilar muito, já oscilou agora está oscilando bastante depois da divulgação, mas a rigor o relatório ele é positivo porque na safra velha ele aperta os estoques. E safra nova vai ficar tudo para agosto. Perfeito. Milho, para o milho, o número da safra saiu abaixo da expectativa do mercado. Talvez isso reflita positivamente nos preços, né? O milho de safra nova, ele reduziu, tá, com 343 milhões agora, a expectativa, mas ele ficou acima da expectativa. Né? Tanto soja como a soja ficou acima da expectativa e o milho também ficou acima da expectativa. Reduziu o milho para o relatório de junho, mas ele superou a expectativa. Mas eu insisto, Silmar, eu tenho a impressão, e mesmo que o mercado oscile bastante, esses números de safra nova vão ser meio que deixados de lado. Eles não são relevantes, porque não querem dizer nada. Né? Eles não querem dizer nada. A área não está... a área efetiva vai ser mudada com essas chuvas todas. A área efetiva plantada e colhida vai mudar a soja e milho. E a produtividade também vai mudar. Portanto, em agosto vai mexer tudo nesses números aí. Perfeito. Eu falei com o Flávio França Júnior, analista independente do mercado de grãos, falando com a gente diretamente de Porto Alegre. Boa tarde, Júnior. Obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando o mercado aqui. E até uma próxima oportunidade, Júnior. Obrigado. Um abraço, Silmar. Ok. Bom, vamos ver se dá tempo a gente ver o mercado futuro aí, se já tem alguma reação diferente. Não, a soja continua em alta aqui, ó. A soja continua em alta, até deu uma subidinha até maior. Acho que o Júnior tem razão aqui. Esse número aqui de safra nova, embora tenha ficado acima do mercado aqui, não é representativo do momento, porque o USDA praticamente não mexeu nisso, de forma de levantamento, efetivamente. Então, a questão de estoque está refletindo mais, principalmente dos primeiros contratos. A alta está até maior do que estava até há pouco tempo atrás. A gente está vendo no quadro aqui, não fechou o mercado ainda, mas a resposta está sendo mais positiva agora do que no primeiro momento. Vamos ver o milho se também tem o mesmo comportamento. Milho é a mesma coisa, ó. Milho até operando com uma alta um pouquinho maior do que a gente viu aqui no segundo bloco aqui. Ou seja, é a mesma coisa que falou o Júnior aqui, né? O pessoal não está levando muito em consideração esses números da safra nova, que parece que o USDA não teve tempo de fazer um levantamento apropriado de campo, refletindo as condições climáticas ruins, portanto fica para o próximo levantamento. E o que está batendo mesmo nos preços aqui, e de forma positiva, é o estoque. Estoque abaixo da expectativa, especialmente no caso da soja aqui, está refletindo aqui em altas maiores. Bom, dá tempo para mais alguma cotação? Não, temos que encerrar aqui, o tempo está acabando. Bom, a gente fica por aqui com o Agromercado de hoje, mercado agrícola no meio do dia. Uma boa tarde e um bom fim de semana a todos. E segunda-feira a gente está de volta aqui a partir da 1 da tarde em ponto. Bom fim de semana.